Sobre esse peso aí dos apoios nesse segundo turno, essa movimentação que a gente viu ao longo dessa semana, a gente vai conversar agora com o Renato Dolci. Ele é cientista político e detalha melhor para a gente, traça todo esse panorama agora desse cenário para essa disputa no segundo turno. Renato, muito boa tarde, você me ouve bem? Boa tarde, ouço sim. Renato, eu gostaria de começar falando com você sobre essa semana, primeiro fazendo um balanço dessa semana que passou aí, que a gente viu essa articulação intensa dos dois candidatos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, para conseguir um palanque, conseguir esses anúncios, tanto dos partidos políticos, dos candidatos que foram reeleitos ou que não foram reeleitos, que vão disputar ainda segundo turno a governo, a deputado, a senador, uma movimentação intensa. De fato, o que pode virar voto mesmo na prática? Porque se o candidato falar, ou o partido dizer quem vai apoiar, isso na prática nem sempre vira um voto realmente para esse candidato, né? Como é que você avalia esse cenário? Acho que alguns pontos são relevantes nesse processo. Primeiro, a gente percebeu como as candidaturas se movimentaram para tentar o apoio dos candidatos que concorreram ao pleito presidencial. Então, acaba sendo um elemento também bastante expressivo. Ter ali o apoio de Simone e Ciro, que de alguma forma já se manifestaram também no decorrer da semana, e logo na sequência os candidatos se voltam para buscar os apoios nos estados por alguns pontos representativos. O primeiro é que os estados, de alguma forma, acabam regionalizando mais a possibilidade dos candidatos fazerem campanha. O segundo ponto é que os estados acabaram de passar por uma eleição, então, de alguma forma, os candidatos têm ali a possibilidade de aproveitar um pouco desse clima mais fresco eleitoral. Outro ponto é que muitos processos foram encerrados no segundo turno, então também isso facilita, o eleitor estar com aquele candidato mais fresco na cabeça. Esse sentido, o presidente Bolsonaro acaba se beneficiando mais, porque a gente viu o resultado eleitoral, uma força de uma direita bolsonarista expressiva, tanto no legislativo como nos governos, e isso, de alguma forma, cria ali um palanque mais representativo para o presidente Bolsonaro, porque muitos desses candidatos que já resolveram o pleito no primeiro turno não precisam mais fazer campanha. Então, obviamente, eles acabam ajudando esse processo, porque conseguem não só focar na sua campanha, mas também acabam auxiliando o presidente Bolsonaro. Um elemento bastante expressivo de notar também é o fato de que esses apoios, de alguma forma, eles refletem muito da estratégia do que as campanhas devem buscar agora no segundo turno. O Bolsonaro, de alguma forma, está tentando buscar palanques no Nordeste, não conseguiu. Isso dificulta um pouco a possibilidade dele conseguir aumentar a parcela, a fatia do que ele teve de votação, mas, em compensação, ter os candidatos fortes do Sudeste facilita ele também, na medida que ele mesmo conseguiu ter uma votação expressiva e tem ali o apoio do Zema, por exemplo, e entra muito nesse contexto que eu acabei de falar. É um candidato que venceu no primeiro turno e, ao mesmo tempo, também consegue, de alguma forma, ajudar nessa campanha. A dúvida é exatamente a tua pergunta, se isso leva, de fato, à migração expressiva de votos. Ao que tudo indica, é muito difícil a gente conseguir ver essa migração a partir de um apoio direto. Até porque Minas Gerais, para trazer o seu próprio exemplo, acaba sendo, acho que, representativo, né? É um governo em que o Lula venceu no estado, mas ao mesmo tempo o candidato Zema não consegue fazer essa migração tão direta a partir do momento que ele vence como governo e a gente não vê a presidência acontecendo exatamente aquele mesmo fator, né? E Dout, a gente está vendo também, né, os candidatos nessa busca pelos religiosos, né? A gente tem o presidente Bolsonaro fazendo esse aceno mais aos católicos, sendo que ele já tem um apoio muito forte dos evangélicos, e o ex-presidente Lula tentando buscar os evangélicos, por sua vez, já que ele também possui uma aceitação maior já entre os católicos. É esse movimento mesmo que eles devem priorizar, dessa questão mais voltada à religião, ou outros públicos também são importantes? Perfeito. Acho que o que as pesquisas mostram, de alguma forma, e os evangélicos sempre acabam sendo um retrato, né? Evangélicos e católicos são um recorte bastante expressivo do que se olha nas pesquisas, é de fato perceber que existe ali uma necessidade do presidente Bolsonaro começar a aumentar a sua penetração dentro de um perfil recorte mais católico. Em compensação, o presidente Lula, de alguma forma, também precisa crescer entre os evangélicos, que é uma base de apoio muito expressiva do presidente Bolsonaro. A questão é que existem, obviamente, outros segmentos expressivos ali para que eles busquem, né?
Hoje, por exemplo, um dos espaços em relação a recortes de pesquisa que o presidente Bolsonaro tem mais dificuldade de crescer envolve exatamente as mulheres. Então, ele tem uma dificuldade de conseguir crescer voto no eleitorado feminino e, ao mesmo tempo, também no eleitorado com menos salários, né? Na proporção entre 1 e 5 salários, há mais dificuldade do presidente Bolsonaro crescer. Então, me parece que alguns recortes, de alguma forma, acabam sendo muito incitados pelos próprios institutos de pesquisa, porque são os recortes que a gente faz a leitura na hora de consumir algum material e entender como é que o eleitorado se divide. Mas me parece que um ponto bastante expressivo que está em jogo nesse segundo turno envolve principalmente os apoios regionais. E exatamente foi a grande surpresa do que a gente viu, né? Uma votação muito expressiva do Bolsonaro no Sudeste, o que de fato os mecanismos de pesquisa tradicionais não conseguiram capturar, um outro elemento bastante expressivo também é perceber de fato como o Nordeste também foi muito representativo ali para o presidente Lula, a Bahia especificamente, onde ele teve mais de 3,5 milhões de votos acima do presidente Bolsonaro e que acabou sendo extremamente expressivo para a definição do primeiro turno, que somos 6 milhões a diferença entre os dois. Então, me parece que nesse momento os elementos regionais acabam sendo extremamente expressivos e, novamente, aí a gente vê como o apoio dos governadores pode fazer a diferença. A gente vai ver migração de voto? Muito difícil de saber. Até porque, de novo, essa personalidade de leitura mais ideológica dos candidatos e do eleitor é uma coisa muito feita para professores, cientistas políticos, acadêmicos. O eleitorado não se movimenta numa perspectiva tão ideológica. De novo, a gente vê que o Zema venceu e o Lula venceu nesse estado. Então, acaba sendo um pouco difícil fazer uma leitura de que porque um candidato tem um potencial mais próximo ideológico do outro, o eleitor migraria o voto. Não parece que isso aconteceu e não parece que isso vai acontecer no segundo turno. Mas, de novo, nesse momento, apoios de governadores acabam sendo um voto expressivo, até porque, de novo, a disputa das regiões e das regionalidades vem sendo o que parece a grande tônica do segundo turno. Renato, numa eleição tão polarizada e até radicalizada em alguns momentos, que a gente teve vários episódios aí de violência ao longo dessas campanhas, né? A gente noticiou, inclusive, isso aqui. Diante desse cenário que a gente tem e diante do que as pesquisas têm mostrado, né? Que de indeciso só tem 2%, pelo menos a última pesquisa da Datafolha mostrou isso. Ainda é possível, nessa etapa que nós estamos vivendo aqui, segundo turno, ainda é possível virar votos? Você acredita ainda que é possível que um dos candidatos ou qualquer um deles consiga ainda virar votos nessa etapa, diante de uma eleição tão polarizada, com apenas as pesquisas mostrando 2% de indecisos? Acho que é possível, sim, a gente imaginar uma virada de votos, até porque, de novo, o eleitorado ele não é tão ideológico quanto a gente costuma enxergar pela perspectiva mais analítica, né? A gente pensa, bom, dois candidatos que mostram projetos muito diferentes ali do que estão pensando em relação ao Brasil, partem de valores diferentes em relação a todo o desdobramento do que eles vão pensar em questões culturais, em questões ligadas a direcionamentos econômicos. Isso, de alguma forma, fica um pouco mais fácil para o eleitorado que tem mais visão acadêmica em relação a esses assuntos. Mas boa parte do eleitorado não tem necessariamente essa migração tão fixa. O que cada vez mais parece que essa eleição vai trazendo é uma proximidade não em relação às ideologias políticas, mas sim aos valores que os candidatos vêm propiciando e noticiando. Então, isso parece ser um elemento que vem arraigando mais as bases de militância desses dois candidatos. Isso sim é representativo, talvez, para uma não mudança de voto, menos sobre os projetos que os candidatos vêm trazendo, até porque foi uma eleição, até o momento, muito, muito vazia em relação à proposta, em relação aos dois candidatos, falaram muito pouco sobre proposta, mostraram muito pouco suas equipes. Há um pedido muito forte, principalmente dos mercados, em trazer suas equipes ministeriais, nomes, né, e projetos, o que estão pensando, e a gente não viu isso acontecendo, né? Os debates foram trocas de acusações de corrupção ou qualquer outra temática que, de fato, não tem ali uma conexão muito forte com eleição, mas mais com política mesmo, né? Eu brinco que é uma eleição um pouco eleitoral essa que a gente está vendo, a gente vê uma eleição muito política, muito ideológica, mas essa ideologia acaba se manifestando, talvez, no eleitor, num modelo muito mais conectado aos valores que os candidatos noticiam, ou que eles falam, ou que de alguma forma suas militâncias falam, do que necessariamente projetos políticos. Então, me parece que existe uma certa migração para quem não está tão conectado aos valores dos candidatos. Só que ela parece pequena nesse momento, até porque a gente tem um segundo turno muito curto, então também não tem muito espaço ali para a gente conseguir ter manobras de migração. O que parece, de novo, é que a gente tem dois candidatos brigando ali para conseguir ver quem consegue encher melhor a possibilidade de vencer o segundo turno. Nesse momento, o Lula tem uma vantagem muito grande, tá? 1,57% se a gente pega o primeiro turno de vencer. O presidente Bolsonaro já tem 6% ali que ele precisaria pegar. Então,
nesse momento, a única estratégia parece roubar voto de fato, né? Principalmente do candidato Bolsonaro, até porque ele não tem muita possibilidade de construir nesse momento todo esse perfil de indecisos ou brancos e nulos, que, de novo, as pesquisas mostram que o eleitor já está muito definido em relação ao seu voto. Então, parece que a estratégia, principalmente do candidato Bolsonaro, vai ser rouba-monte. E nesse momento, fazer rouba-monte faz todo sentido, porque, de novo, por mais que nós, analistas, enxerguemos uma ideologia muito marcada entre os dois, isso não é tão expresso e tão característico para a maioria dos eleitores do Brasil. Fiquei curiosa, Renato, porque você estava falando sobre essa questão, né, de como que o eleitor se comporta. E você falou que ele seguia muito pela questão dos valores do candidato. Mas em relação aos valores desse eleitorado, né, a gente está vendo os candidatos muito apelando ali para o medo deles. Me chamou também bastante atenção ontem nas propagandas eleitorais gratuitas. Ambos os candidatos falando sobre paz, usaram essa palavra, né, da paz. Durante a campanha, essa propaganda eleitoral gratuita que voltou a ser veiculada ontem, vai até o dia 28 de outubro. Por qual sentimento, né? Qual que é o alvo desses candidatos, não só nessas eleições, mas de forma geral, comportamental? Como é que os eleitores seguiam? É realmente por essa sensação de medo ou de paixão, por exemplo, embora agora o medo esteja sendo mais visado? Perfeito. Acho que a questão do medo é sempre representativa em política e numa estratégia eleitoral. A gente sempre vê essa discussão, né? Ou de um eventual retorno para o que eu gosto, ou de um eventual retorno para aquilo que eu não gosto, né? Então acaba sendo uma estratégia muito eficiente para conseguir trazer eleitorado de alguma forma de um lado para o outro. É que talvez, acho que 2 pontos são expressivos. Essa é uma eleição que a gente vê num primeiro turno, 2 candidatos assumindo 91,5% dos votos válidos, então é uma concentração maciça em relação a 2 candidatos. A gente sempre viu 2 candidatos despontando no Brasil, mas não na intensidade que a gente vê. E, de novo, 2 projetos que, de alguma forma, conseguiram ali abocanhar uma boa parcela do eleitorado, né? Então a gente percebe a força desses 2 candidatos e mostra como eles, de fato, são lideranças expressivas para os seus segmentos. Usar a estratégia do medo acaba sendo eficiente, de novo, como uma boa estratégia para conseguir trazer aquele que está indeciso. Só que o que parece é que, de novo, essa estratégia esgota de alguma maneira, porque a gente percebe que não tem mais tanto voto para lutar nas 2 pontas. Quando a gente sai de um primeiro turno com quase 92% dos eleitores já decididos, não parece que a gente vai usar tanto medo como uma estratégia eficiente, porque, de alguma forma, eles já estão muito alocados dentro desses blocos. E, historicamente, o Brasil é um país em que o candidato que sempre tendeu ao centro levou mais eleitorado e conseguiu, de fato, construir um pouco mais de consenso para vencer a eleição. Essa é uma eleição que, de novo, a gente vê algumas dessas características diferentes, a gente vê mais radicalidade, a gente vê mais os 2 blocos de militância dos candidatos contrapondo mais seus próprios candidatos e seus projetos. Mas, de novo, essa tendência ao centro ela é muito característica ao Brasil, até porque talvez antes, quando o candidato tendesse ao centro, ele estava lá buscando 40% do eleitorado. Nesse momento, tender ao centro é buscar os outros 5%, 10% que eles precisam para vencer a eleição. Então, me parece que a única estratégia possível que eles têm a fazer nesse momento é diminuir a radicalidade. Até porque o eleitorado não ideológico tende a preferir candidatos não radicais. Então, isso pode ser uma estratégia mais eficiente e, de fato, diminuir o tom da campanha pode ser um caminho que deve ser, provavelmente, a estratégia que os candidatos assumem no segundo turno. Tá certo, Renato Douce, nós conversamos com o Renato Douce, ele é cientista político, bateu um papo com a gente aqui, fez uma análise sobre os rumos que devem tomar agora essa campanha eleitoral do segundo turno para presidente. Muitíssimo obrigado, Renato, até a próxima oportunidade. Obrigado.